Uma das coisas mais complexas da mente humana é a forma como ela constrói identidade. Na psicologia, existem várias linhas que entendem que o ser humano não percebe a si mesmo apenas de maneira lógica ou objetiva. Grande parte da nossa experiência interna é construída através de símbolos, associações, narrativas mentais e interpretações subjetivas. Nós usamos palavras, imagens e conceitos para representar coisas que não estão ali presentes. A palavra perigo pode causar uma reação física de medo, mesmo que não haja uma ameaça física imediata. Um cheiro específico pode trazer uma enxurrada de memórias da infância. Escutar uma música pode fazer uma pessoa sentir nostalgia sem nem entender o motivo. Se associamos um tipo de pessoa a uma experiência ruim passada, nossa mente criará uma percepção defensiva instantânea, um julgamento, uma cautela. Muitas vezes, isso ocorre naturalmente, sem a pessoa perceber. É um processo involuntário da mente que conecta diversos processos cognitivos invisíveis. O chamado self, ou si mesmo, é construído gradualmente através de tudo o que acontece na vida de uma pessoa. Da memória, das emoções, das relações sociais e da forma como a mente organiza tudo isso internamente, em uma narrativa coerente de identidade. Carl Jung, por exemplo, defendia que a mente humana naturalmente organiza partes da experiência através de imagens simbólicas e arquétipos. De acordo com suas teorias, a mente não é um quadro em branco, mas uma estrutura altamente organizada, que utiliza de todos os meios possíveis, sejam eles internos ou externos, para processar, organizar e dar sentido à experiência vivida. E mesmo fora da psicologia analítica, na psicologia cognitiva moderna também existem estudos sobre cognição incorporada. A ideia de que a forma como pensamos e percebemos a nós mesmos está profundamente ligada a sensações corporais, padrões instintivos, comportamento e experiências físicas do mundo. A forma como uma pessoa percebe a si mesma é influenciada por personalidade, neurodivergência, memória, emoções, experiências da infância, mecanismos de enfrentamento e pela maneira como a mente interpreta tudo isso internamente. Em alguns casos, certos padrões emocionais, comportamentais ou simbólicos começam a ser incorporados tão profundamente pela mente que deixam de ser percebidos apenas como gostos, interesses ou identificações externas. Eles passam a fazer parte da forma como a pessoa experiencia a própria identidade. Símbolos que ajudam a pessoa a compreender a própria experiência de uma maneira que faça sentido internamente. E, normalmente, isso acontece de formas socialmente comuns. Pessoas que se associam fortemente a certos arquétipos, a personagens, a elementos da natureza e entre outros. Mas, em alguns casos, essa identificação subjetiva pode se tornar muito mais intensa, a ponto de afetar diretamente a forma como a pessoa percebe a si mesma. E dependendo da interpretação que a mente dá para essa experiência,
dependendo dos contextos aos quais ela aparece e ao que ela significa para a pessoa. Essas sensações podem parecer extremamente reais, não necessariamente como uma identificação física literal, mas uma autopercepção interna. Principalmente nas redes sociais, uma parte desse tema acabou ficando associado a memes, desinformação e interpretações excessivamente literais. Mas o fenômeno psicológico por trás disso costuma ser bem mais complexo do que parece. E foi justamente tentando encontrar uma linguagem para descrever esse tipo de experiência que surgiu o termo conhecido na internet como Therian. Therian, comumente traduzido em português como teriano, é um termo usado para descrever pessoas que possuem uma identidade pessoal involuntária como um animal não humano. Mas o que isso realmente significa? É bem provável que tudo o que você conhece como Therian atualmente está errado. No Brasil, o termo cresce cada vez mais cercado de estereótipos socialmente negativos, espiritualização excessiva ou sem fundamento, expressão de comportamentos e pensamentos prejudiciais a longo prazo, interpretação baseada em trends e brincadeiras, preconceito automático, desumanização e uma sensação de conteúdo feito apenas para choque e entretenimento, ao invés da compreensão real de um fenômeno. Com isso, já conseguimos perceber que o verdadeiro significado da experiência não se trata de fingir ser um animal ou brincar de faz de conta, agir como um animal constantemente e forçadamente, abandonar a identidade humana e a vida como tal, um passatempo, um culto ou religião, uma conexão com animais, uma verdade objetiva. A verdade é que um Therian pode estar mais perto de você do que você imagina. Eles não têm um estilo próprio ou visual externo que entregue quem são, a menos que eles queiram que você saiba disso, através de símbolos, roupas ou acessórios mais espalhafatosos. Muitas vezes, a sua professora, o motorista do ônibus do seu filho, médicos, astronautas, atores, pedreiros, qualquer um deles pode ser um Therian e você não vai saber. E isso é porque a identidade Therian se trata de uma percepção pessoal de si próprio internamente, e não de uma vivência objetiva que exige o abandono da vida humana, da realidade, ou que funcione de forma incompatível com a sociedade. Ter uma identidade subjetiva não significa perder consciência da realidade. Os indícios, pistas de que alguém possui esse tipo de identidade, aparecem em coisas pequenas e muitas vezes imperceptíveis. Comportamentos, emoções, personalidade, formas de expressão, processamento de informações mentais, estilo de cognição, movimentação física, desejos e vontades, preferências pessoais, imaginação ou até em coisas mais sutis, difíceis de explicar. Por exemplo,
Uma mulher que se identifica mentalmente ou espiritualmente como uma gata provavelmente apresenta uma personalidade mais introvertida, analítica e independente. Formas de se movimentar e se comportar de um jeito que sua mente percebe como felino, expressar afeto semelhante a um gato, ter uma preferência por lugares quietos, organizados e confortavelmente previsíveis, sentir impulsos de expressão que a própria mente interpreta como felinos, como vontade de rosnar, se retrair ou reagir de forma mais instintiva em momentos emocionais, se imaginar como um gato sempre ou quase sempre que imagina um cenário hipotético, entre muitas outras experiências involuntárias subjetivas comuns entre Therians. Isso geralmente não é uma escolha consciente, mas sim o resultado de um pacote de autoconhecimento indireto que se desenvolve conforme a formação de personalidade e percepção de identidade de uma pessoa se constrói, se enraizando profundamente em um arquétipo animal como seu eu interno. E há a chance de que absolutamente ninguém saiba que essa mulher é Therian, a não ser ela mesma. Em alguns casos, nem ela mesma. Esse tipo de identidade, quando experienciado de uma forma séria e equilibrada, não é algo que precisa ser reconhecido socialmente. Como dito antes, a nossa mente consegue traduzir experiências internas muito intensas em formas simbólicas, então algo que é sentido de forma muito concreta pode acabar sendo entendido como algo literal, quando na verdade se trata de uma linguagem interna. E por fora de todos esses processos mentais, o resultado pode ser simples, uma sensação interna que seja extremamente similar à de um animal. Isso pode acontecer por vários motivos, como, por exemplo, pessoas com personalidades mais diferenciadas, neurodivergentes, experiências de vida, mecanismos de enfrentamento, afinidade psicológica com animais desde a infância, que é um relato comum entre muitas pessoas, dentre outros. Se ser Therian é isso, então por que existem tantas representações controversas e desinformação tão alarmante? Primeiramente, internet. Vídeos curtos, sem explicação, e influencers digitais. Grande parte da percepção pública sobre qualquer fenômeno diferente do que estamos acostumados a ver acaba sendo moldada pelas redes sociais, criando preconceitos, estigmas, estereótipos, espantalhos e ramificações de pensamentos baseados em um só fato ou observação isolada. E as redes sociais normalmente não recompensam nuance, profundidade ou análise cuidadosa. Elas recompensam o impacto imediato, choque, estética, um conteúdo fácil de consumir, sem explicações. Quanto mais exagerada ou emocionalmente intensa uma representação parece, maiores são as chances dela viralizar. Isso cria um efeito muito perigoso. A versão mais extrema de um fenômeno começa a parecer a versão mais comum dele. E com a identidade Therian, isso acabou acontecendo de forma muito rápida, intensa e repleta de desinformações, que vão cobrindo uma a uma conforme o tempo passa, intensificando uma visão errada do conceito. Alguns vídeos que Therians jovens fizeram de uma forma mais física, mais relacionada à movimentação e expressão identitária externa, viralizaram com o tempo. Mas como eram vídeos mostrando conceito desconhecido e estranhezas sem uma explicação aprofundada, foram interpretados erroneamente por muitos, tornando o conceito da forma como hoje conhecemos. Muitas pessoas jovens, emocionalmente vulneráveis ou ainda tentando entender a própria identidade, começaram a consumir conteúdos extremamente simplificados sobre o tema, principalmente aqui no Brasil, onde isso foi recebido automaticamente como piada e delírio.
E ao invés de encontrarem explicações psicológicas, simbólicas ou objetivas, encontraram interpretações literais, espiritualizações sem fundamento, romantização de comportamentos prejudiciais e conteúdos performáticos feitos para engajamento, que começaram a se multiplicar como uma rede de desinformação contínua. Muitos desses jovens começaram a querer virar Therians, com a interpretação errônea de que significa ter uma conexão vaga com um animal e criar máscaras, rabos, acessórios bonitinhos e fingir que é um animal, fazendo os comportamentos específicos do mesmo e gravando vídeos como se fosse uma trend divertida e como se a prática física quadrobix, onde se corre e pula de 4 patas, fosse o principal símbolo e sinal de ser Therian, quando na verdade alguém pode fazer tudo isso e ainda assim não ser Therian. Outros, levados por um lado mais identitário sério, acharam que significa acreditar que são literalmente animais e não humanos, virar animais ou viver como um em plena sociedade humana continuamente, como um diferente estilo de vida no mundo físico. Esses são exemplos errados do que realmente significa ser um Therian. Uma pessoa com essa identidade animal subjetiva pode sim querer virar um animal de verdade, mas alguém que não é Therian também pode querer a mesma coisa. Então essa questão não está necessariamente relacionada à experiência, mesmo que em algumas vertentes seja um pensamento comum entre eles internamente. Segundamente, a frase se identificar como animal criou muita confusão desde quando o termo ficou mais famoso. Por mais que seja a definição real do que é ser Therian, ela não tem muita explicação lógica, pois a experiência dessa identidade pessoal varia muito para cada indivíduo que se vê dessa maneira. No entanto, quando a maioria dos Therians diz isso, eles não estão falando de uma afirmação biológica, rejeição da humanidade, literalidade física, crença delirante, transformação animal ou totalidade não humana, mas sim de como eles mesmos percebem a si próprios, seja mentalmente, simbolicamente, emocionalmente, espiritualmente ou de outras maneiras conhecidas. De acordo com uma pesquisa informal feita no Tumblr em 2024 com 200 pessoas que se identificavam como Therians, 61% atribuíam causas espirituais às suas identidades, enquanto 58,5% atribuíam a causas psicológicas, o que consiste em uma suma maioria de pessoas que se identificam como algo diferente do humano apenas em um nível não físico e com interpretações pessoais variando para cada pessoa. Isso não possui valor científico formal, mas ajuda a observar tendências internas da própria comunidade. A interpretação física existe, em diferentes níveis e formas de entender, mas é a menor delas, juntamente da biológica, uma minoria dentro da própria comunidade, que é amplamente problematizada muitas vezes pela mesma. O que acontece muitas vezes é que a sensação da pessoa é real. A forma de sentir, de reagir, de perceber, pode parecer realmente animal para a pessoa, mas isso não significa que a interpretação dessa sensação precise ser literal. E é aqui onde a gente vai fazer uma análise para responder a uma pergunta que pode ser muito importante para você ou para alguém que você conhece. Therians podem ser cristãos? Bom, o cristianismo reconhece que o ser humano possui uma vida interior extremamente complexa. Pensamentos involuntários, impulsos, desejos, conflitos e experiências subjetivas fazem parte da condição humana desde sempre. A própria Bíblia demonstra diversas vezes que o coração humano é difícil de compreender completamente quando visto pela lente própria do homem. Como dito em Jeremias, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas.
Isso não significa que toda experiência subjetiva seja falsa ou inválida, mas significa que sentimentos internos, por mais intensos que sejam, não são automaticamente uma definição absoluta da realidade objetiva e necessitam de discernimento espiritual. Dentro da visão cristã, especialmente na teologia católica, o ser humano é entendido como uma criação única, corpo e alma unidos. Em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, estabelecendo uma identidade humana própria e distinta dos animais. Isso significa que, mesmo que alguém experimente sensações, impulsos ou formas de identidade associadas a um animal, essa experiência não altera ontologicamente aquilo que a pessoa é diante de Deus. As interpretações espirituais desse tipo de identidade entram em conflito direto com a fé cristã. Muitas pessoas entendem serem Therians como resultado de reencarnação, vidas passadas como animais, alma animal ou conexões espirituais literais com criaturas de outros universos ou realidades. Entretanto, essas interpretações não possuem sustentação dentro da teologia cristã tradicional. A doutrina cristã rejeita a ideia de reencarnação, porque entende a vida humana como única. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Da mesma forma, dentro da antropologia cristã, seres humanos não possuem almas animais presas em corpos humanos. A alma humana é entendida como humana em sua própria natureza, criada por Deus juntamente do corpo. Aqui, entramos em um conjunto de ideias fundamentadas fortemente pela fé da Igreja Católica. No Catecismo, conseguimos encontrar informações importantes sobre a natureza humana. O parágrafo 365 ensina que a união entre a alma e o corpo é tão profunda que a alma espiritual é considerada a forma do corpo. Isso significa que é a alma que torna o corpo matéria e um corpo humano vivo, formando uma única natureza. O parágrafo 366 ensina que a alma espiritual de cada ser humano é criada imediatamente por Deus, não sendo produzida pelos pais. Além disso, afirma que a alma é imortal, não perecendo na separação do corpo na morte, e se reunirá ao corpo na ressurreição final. Existe o princípio da unidade substancial que vem da filosofia aristotélico-tomista, muito desenvolvida por Tomás de Aquino e a Igreja. Essa ideia ensina que o ser humano não é uma alma presa dentro de um corpo incompatível ou uma alma com natureza e essência distintas do corpo físico. Corpo e alma não são duas identidades separadas, coexistindo como se fossem entidades independentes. O ser humano é entendido como uma unidade completa em corpo e alma, porque corpo e alma fazem parte de uma única identidade criada por Deus, o homem. E o homem por si só é muito mais do que somente uma autopercepção interna, experiências subjetivas, conjuntos de sensações, pensamentos filosóficos ou de lógica racional, por mais intensas ou certas essas coisas pareçam. A identidade humana é entendida fundamentalmente como criação divina, sendo ao mesmo tempo corporal e espiritual, e destinada à comunhão com Deus. Sobre teorias como multiverso ou universos paralelos, a situação é um pouco diferente. A existência de múltiplos universos por si só não é automaticamente incompatível com a fé cristã, porque isso entra muito mais no campo filosófico e especulativo do que em uma negação direta da existência de Deus. Inclusive, alguns teólogos e filósofos cristãos entendem que, caso outras realidades existam, elas ainda estão submetidas à criação divina. No entanto,
transformar essa hipótese em uma crença espiritual objetiva sobre identidade, como afirmar que uma pessoa possui uma conexão espiritual, seja ela pessoal ou objetiva, com um animal de outro universo, já ultrapassa aquilo que existe como base bíblica, teológica ou doutrinária dentro do cristianismo. Portanto, também é incompatível. Por isso, dentro de uma visão cristã equilibrada, uma experiência Therian pode até ser entendida como uma experiência psicológica, emocional ou simbólica no sentido da vivência interna humana. Mas isso não significa aceitar interpretações literais sobre alma animal, natureza não humana objetiva ou reencarnação. O ponto central do cristianismo nunca foi simplesmente o que uma pessoa sente internamente, mas sim como ela interpreta, direciona e vive isso diante de Deus, da verdade, da realidade e das outras pessoas. Mesmo que a identidade Therian não seja automaticamente incompatível com o cristianismo, isso não significa que não existam potenciais perigos espirituais envolvidos na forma como essa identidade é interpretada e vivida. Dentro da teologia cristã, existe há séculos a noção de paixões desordenadas, inclinações, desejos, impulsos ou aspectos da vida emocional humana que, quando alimentados sem discernimento, passam a ocupar um espaço exagerado na identidade e no comportamento da pessoa. O problema nesse contexto não está necessariamente na existência da experiência em si, mas no grau de apego, obsessão, literalidade e centralidade que ela assume dentro da vida espiritual e psicológica do indivíduo. O cristianismo entende que o ser humano possui uma natureza ferida e inclinada ao desequilíbrio em diferentes áreas da vida. Isso vale para o orgulho, vaidade, sexualidade, poder, escapismo, dependência emocional, idealizações e até para a própria construção da identidade pessoal. Mas, uma experiência subjetiva intensa pode acabar sendo transformada em um eixo absoluto da existência, consumindo progressivamente a forma como a pessoa interpreta a si mesma e o mundo ao redor. Em casos assim, aquilo passa a dominar emocionalmente o indivíduo, afetando sua relação com a realidade, com o próprio corpo, com outras pessoas e até com Deus. No caso da teriantropia, isso pode acontecer principalmente quando experiências internas passam a ser interpretadas de maneira excessivamente literal. Algumas pessoas começam a desenvolver uma rejeição profunda da própria humanidade, acreditando que seu corpo humano é um erro ou uma prisão incompatível com aquilo que realmente são. Outras passam a alimentar obsessivamente fantasias de transformação física, modificações corporais extremas ou comportamentos performáticos constantes na tentativa de validar externamente uma identidade interna. Em alguns casos, a própria identidade Therian deixa de ser apenas uma experiência subjetiva e passa a se tornar o centro absoluto da personalidade da pessoa, substituindo outros aspectos importantes da vida humana, emocional, social e espiritual. Dentro da antropologia cristã, isso se torna problemático, porque o cristianismo não entende o corpo humano como um acidente ou um obstáculo à verdadeira identidade da pessoa. Pelo contrário, corpo e alma fazem parte da criação humana querida por Deus. Em Gênesis 1:27, o ser humano é criado em imagem e semelhança divina, e ao longo da tradição cristã, o corpo possui dignidade espiritual e moral própria. A própria Bíblia também alerta diversas vezes sobre o perigo de paixões desordenadas dominarem a consciência e o comportamento humano,
reforçando a necessidade de discernimento sobre a forma como o que sentimos por dentro é interpretado à luz da verdade. Outro possível perigo espiritual aparece quando a identidade etérea começa a ocupar um espaço maior do que a própria relação da pessoa com Deus. O cristianismo entende que nenhuma identidade secundária, seja psicológica, estética, política, emocional ou simbólica, deveria se tornar o fundamento absoluto da existência humana. Quando qualquer coisa fora de Deus passa a definir completamente o valor, propósito ou a percepção total de si mesmo, existe o risco de idolatria identitária, um estado em que a própria identidade pessoal se torna o centro da vida emocional e espiritual. Também é importante mencionar que ambientes online podem intensificar esse processo. Comunidades extremamente fechadas, conteúdos emocionalmente carregados, romantização de sofrimento psicológico, validação constante de interpretações literalistas, incentivo à desconexão da realidade, podem influenciar negativamente pessoas emocionalmente vulneráveis ou ainda em formação identitária. Isso não significa que toda a comunidade Ethereum seja tóxica ou destrutiva, mas significa que existe risco real quando experiências subjetivas passam a ser reforçadas sem equilíbrio, autocrítica ou análise imparcial. Então, dentro da perspectiva cristã, a questão é como essa pessoa interpreta, direciona e vive a experiência animal. Se ela mantém consciência da realidade, responsabilidade moral, equilíbrio emocional, vida espiritual saudável e compreensão de sua humanidade diante de Deus, então essa vivência interna não necessariamente impede sua vivência cristã. Porém, quando ela se transforma em obsessão, rejeição da humanidade, fuga da realidade, idolatria ou justificativa para machucar pessoas ou a si mesmo, ela entra em conflito com princípios fundamentais da fé cristã. Depois disso tudo, talvez a pergunta nunca tenha sido simplesmente se Etherians podem ser cristãos ou não. Talvez a pergunta real seja: o que fazemos com aquilo que a gente sente? O cristianismo nunca ensinou que o ser humano é definido apenas pelos próprios impulsos, emoções ou percepções próprias. A própria vida cristã é, em grande parte, um processo contínuo de discernimento, ordenação interior e busca pela verdade. Existem pessoas que experienciam a própria identidade de maneiras incomuns, intensas e difíceis de explicar. Ignorar completamente essas experiências, tratando tudo apenas como piada, delírio ou desumanização automática, não ajuda ninguém. Mas, ao mesmo tempo, o cristianismo também ensina que nem toda interpretação que damos às nossas experiências internas está necessariamente correta. Uma sensação pode ser real, sem que a conclusão sobre ela precise ser literal. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa discussão. Uma pessoa pode sentir impulsos, vontades, sensações, emoções, identificações profundas e experiências subjetivas relacionadas à identidade dos animais, sem deixar de possuir dignidade, consciência e humanidade, criada à imagem de Deus. Porque a identidade subjetiva não altera a natureza humana objetiva ou quem nós somos em nosso âmago como um todo. Nem mesmo outras coisas que a gente pode chamar de identidade, por exemplo, gamers, artistas, atores, políticos, tudo isso pode ser uma parte grande e importante para a vida pessoal de alguém, mas não define quem a pessoa é em sua totalidade ou essência ontológica. E é aqui onde vem o discernimento cristão. Quando essa experiência existe, sem substituir a identidade humana, sem idolatria, obsessão, negação da realidade, práticas espirituais incompatíveis com a fé ou a transformação disso no centro absoluto da própria existência,
ela pode ser compreendida de uma forma muito mais segura, equilibrada e racional. Mas quando começa a alimentar isolamento extremo, rejeição da humanidade, distorções da realidade, espiritualizações perigosas, dependência emocional, desejos autodestrutivos ou a necessidade constante de abandonar aquilo que a pessoa é objetivamente, então aí a gente está entrando em um assunto que precisa de cuidado, discernimento e muitas vezes ajuda. E isso não vale só para a experiência da teriantropia, mas para qualquer outro aspecto da vida humana. No fim das contas, o ser humano é muito mais complexo do que aquilo que a internet transforma em meme. Então sim, Terians podem ser cristãos, mas isso exige reflexão, responsabilidade moral e espiritual, equilíbrio e discernimento lógico e teológico. E é claro, estar em oração e comunhão com o Criador, para que talvez ele possa de alguma forma transformar esse aspecto da vida do indivíduo em algo espiritualmente bom. Antes de finalizar, eu também quero deixar claro que esse vídeo não foi feito com a intenção de atacar, ridicularizar ou invalidar pessoas Terians, incluindo aquelas que possuem interpretações espirituais ou mais literais sobre suas próprias experiências. O objetivo aqui foi analisar o fenômeno de uma forma psicológica, social e teológica, buscando entender como muitas pessoas descrevem essa identidade na prática, como essas experiências costumam se manifestar e quais interpretações parecem mais coerentes dentro da visão cristã. Grande parte dessa análise foi construída através de observação interna da comunidade real, relatos de pessoas antigas e recentes dentro desse meio, pesquisas informais, estudos sobre identidade, psicologia, simbolismo e comportamento humano, além da própria reflexão teológica cristã. Isso não significa que eu esteja propondo uma verdade absoluta ou definitiva sobre o fenômeno. Experiências humanas são difíceis de reduzir completamente a uma única explicação. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que seja importante buscar discernimento, responsabilidade e equilíbrio ao interpretar qualquer experiência identitária, principalmente quando ela envolve questões psicológicas e espirituais. Meu objetivo com esse vídeo não foi incentivar extremismos, negar a realidade ou transformar experiências subjetivas em doutrina, mas tentar construir uma discussão mais honesta, cuidadosa e menos baseada em medo, desinformação e preconceito. Dito isso, espero que o vídeo tenha sido uma boa fonte de conhecimento e reflexão para todos os que assistiram, e que tenha ajudado você ou alguém que você conheça com alguma questão envolvendo esses assuntos. Deus te abençoe.